Então, muitas pessoas me perguntam assim, qual que é a importância de falar hoje sobre o coração no meio de uma pandemia de Covid-19, né? Que está matando tantas pessoas, né? Mas o que as pessoas têm esquecido é que a maior causa de óbitos no mundo hoje são as doenças cardiovasculares, as doenças relacionadas ao coração. Cerca de 30% de todas as mortes que ocorrem no mundo ocorrem em decorrência de doenças do coração. E vale destacar, né, as doenças do coração, que são o infarto, e também as doenças cerebrovasculares, que é como é o AVC, também conhecido como derrame. Então é importante a gente prevenir essas doenças e muita gente, por conta da pandemia, está deixando de se cuidar. As principais doenças do coração que estão relacionadas com o maior número de óbitos relacionados com a doença cardiovascular são as doenças isquêmicas do coração, que englobam a angina de peito, o infarto e as doenças cerebrovasculares, que são o popular derrame e AVC. Tá? Como é que você pensa em começar a prevenir essas doenças? É desde a infância, né? Porque hoje a gente tem o que a gente chama de fatores de riscos modificáveis e os não modificáveis. O que são fatores de riscos não modificáveis? São aquelas pessoas que têm na sua família, geralmente parentes de primeiro grau, que já tiveram algum problema nesse sentido, principalmente em idades mais precoces, né? Mais jovens, né? Aquela pessoa que tem, por exemplo, um irmão ou um pai ou mãe que tiveram um infarto aos 40, 45, 50 anos. Essas pessoas têm que se preocupar, porque muito provavelmente essas doenças estão relacionadas com um componente genético muito forte. Então, quanto mais precoce essas pessoas procurarem um cardiologista, melhor. Em relação aos fatores de riscos modificáveis, também estão relacionados desde a infância, né? Nós vamos falar sobre uma alimentação saudável, nós estamos falando sobre a questão do combate ao sedentarismo, estamos falando também sobre não fumar, né? O combate ao tabagismo, sabendo que a criança vê aquele adulto fumando, ou vê uma propaganda, o apelo da mídia sobre o cigarro, acaba se tornando um hábito, um vício no futuro. Então, a idade ideal, se perguntar para mim qual que é a idade ideal para procurar um cardiologista, é desde criança, né? Hoje a gente tem no nosso consultório, muitas vezes, nós atendemos crianças, mas são relacionados mais com a atividade esportiva. Mas cada vez mais as pessoas estão procurando em termos de prevenção. Qual que é a melhor alimentação que eu vou dar para o meu filho? Quando é que eu vou iniciar a prática da atividade física? Como é que eu vou abordar temas como, por exemplo, o tabagismo, né? E aí a gente tem visto, inclusive, é uma pandemia. Hoje, né, nós falando do Covid-19, nós temos a pandemia da obesidade infantil, né? Nós temos muitas crianças que estão obesas agora, né? A gente passou, principalmente o Brasil, está passando aí daquela fase aí da desnutrição infantil e nós estamos vendo hoje cada vez mais crianças obesas. Então o que isso vai acontecer? Vão ser adultos que no futuro vão infartar mais cedo, vão ter derrames mais cedo. Então a idade, quanto mais precoce nós tratarmos os fatores modificáveis, nós vamos reduzir no futuro a incidência dessas doenças cardiovasculares mais graves. Lembrando, angina de peito, o infarto e o derrame. Mas assim, se tiver sintomas ou não, é muito importante a gente fazer um check-up anual. Se tiver sintomas, já demorou, né? Já está tardio. Mas se tiver assintomático, ainda assim é bom consultar um cardiologista para fazer um check-up, avaliar a questão do colesterol, da glicemia, né? Ver qual que é a capacidade funcional, que é uma coisa que muita gente esquece, né? A capacidade funcional, o sedentarismo, aquela pessoa que não aguenta fazer nada, que já fica cansada, já tem dor no peito, isso aí já é um sinal de alerta importante. Então é bom, assim, sempre que quanto antes melhor, mas nunca é tarde. Isso fica a mensagem para vocês. O Covid e as doenças do coração estão diretamente relacionadas. A gente tem visto que alguns estudos mostraram que pacientes graves que recebem alta, submetidos à ventilação mecânica, que são entubados, têm um Covid grave e acabam recebendo alta, 25% desses pacientes acabam falecendo depois no pós-alta. Tá? Isso demonstra o quê? Que o Covid ele não só ataca o pulmão naquele primeiro momento, mas ele tem algumas outras repercussões em outros órgãos, principalmente o coração. Isso já foi descrito que ele favorece a formação dos coágulos, né? Que é também um mecanismo importante nas doenças do coração, principalmente com o entupimento das artérias. Se for um entupimento de uma artéria do coração, vai dar um infarto.
Se for entupimento de uma artéria do cérebro, vai ser o derrame ou AVC. Então é importante esses pacientes que foram acometidos por Covid-19, desde que seja a forma leve, moderada ou grave, que procurem cardiologistas e possam avaliar no pós-alta desses pacientes ou pós-Covid, se eles exibem algum sinal de que vai ter uma evolução mais desfavorável. Tá? Então, assim, a gente está aprendendo muito ainda sobre essa doença. Cada dia que passa os estudos vão saindo, mas assim, a relação hoje entre doenças do coração e Covid-19 estão cada vez mais comprovada na literatura hoje médica.